aqui com o capítulo 22 de Orgulho e Preconceito, que é o capítulo onde o Sr. Collins, ah, logo depois de ter recebido a recusa de Elizabeth, recebe uma aceitação da Charlotte, que é a melhor amiga da Elizabeth. Uma moça de 27 anos, filha do Sr. William. Ah, os Bennet tinham combinado de almoçar com os Lucas e, mais uma vez, durante a maior parte do dia, a senhorita Lucas teve a gentileza de dar atenção ao Sr. Collins. Elizabeth aproveitou a oportunidade para agradecer. Isso o deixa de bom humor, disse. E sou mais grata do que poderia expressar. Charlotte garantiu que lhe dava satisfação ser útil e que aquilo era uma farta recompensa pelo pequeno sacrifício de seu tempo. Foi muito amável da parte dela, mas a gentileza era mais profunda do que Elizabeth poderia conceber. Seu objetivo era nada menos do que proteger a amiga de voltar a ser cortejada pelo Sr. Collins, desviando as atenções dele para si própria. Esse era o plano da senhorita Lucas, e quando as duas famílias se separaram naquela noite, ele parecia estar indo tão bem que ela estaria certa de seu sucesso se o Sr. Collins não fosse deixar a região dali há tão pouco tempo. Mas Charlotte não fez justiça ao ardor e independência do temperamento do rapaz, pois este o levou a escapar de Longbourn House na manhã seguinte com a admirável intrepidez e correr a Lucas Lodge para oferecer-lhe seu coração. O Sr. Collins não desejava ser observado pelas primas, pois estava convencido de que, se elas o vissem sair, não deixariam de adivinhar suas intenções e não queria revelar o pedido até poder revelar também uma resposta positiva, pois, embora tivesse quase certeza de que a receberia, já que Charlotte de certo o encorajara, tornara-se comparativamente acanhado desde a aventura de quarta-feira. Sua recepção, no entanto, foi a mais lisonjeira possível. A senhorita Lucas avistou-o de uma janela do segundo andar quando ele estava caminhando até a casa. E no mesmo instante foi encontrá-lo por acidente na aleia do jardim. Mas não esperava encontrar ali tanto amor e tanta eloquência. Em um tempo tão curto quanto permitiram os longos discursos do Sr. Collins, tudo ficou resolvido entre os dois, para a satisfação de ambos. E quando entraram na casa, ele implorou avidamente que ela marcasse a data que o tornaria o mais feliz dos homens. Embora essa solicitação não pudesse ser atendida no momento, a senhorita Lucas não estava inclinada a brincar com a felicidade do Sr. Collins. A estupidez com que ele fora agraciado pela natureza livrava sua corte de quaisquer encanto que pudesse fazer uma mulher desejar prolongá-la. E Charlotte, que aceitara o pedido apenas devido ao desejo puro e desinteressado de ter uma residência própria, não se importava se essa residência fosse obtida em pouco tempo. O consentimento de Sir William e Lady Lucas foi logo requisitado, e eles o deram com entusiasmo. As circunstâncias atuais do Sr. Collins o tornavam um ótimo partido para sua filha,
a quem eles podiam dar apenas um pequeno dote, e a fortuna que ele herdaria no futuro era excelente. Lady Lucas começou de imediato a calcular com mais interesse do que a questão jamais causara antes quantos anos o Sr. Bennet ainda tinha de vida. E Sir Williams declarou que assim que o Sr. Collins tomasse posse de Longbourn, seria altamente conveniente que ele e a esposa fossem apresentados em St. James. A família inteira, em resumo, sentiu a alegria que cabia à ocasião. As meninas mais novas tiveram esperanças de debutar 1 ou 2 anos mais cedo, e os meninos se livraram da apreensão de que Charlotte fosse morrer solteirona. A própria Charlotte permaneceu bastante tranquila. Ela conseguira o que queria e então teve tempo para refletir. O Sr. Collins, é claro, não era nem sensato nem agradável. Sua companhia era irritante e seu afeto por ela devia ser imaginário. Ele, no entanto, iria ser seu marido. Sem uma opinião muito boa, nem dos homens, nem do matrimônio, Charlotte sempre tivera o objetivo de se casar. O casamento era a única maneira honrosa que uma moça bem educada e sem grande fortuna tinha de se sustentar. E por menos certeza de felicidade que trouxesse, sem dúvida, era a mais atraente defesa contra a necessidade. Essa defesa ela agora obtivera, e aos 27 anos, sem nunca ter sido bonita, sentiu toda a sua boa sorte. O único lado desagradável da situação era a surpresa que haveria de causar a Elizabeth Bennet, a cuja amizade Charlotte dava mais valor do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth iria se espantar e era provável que fosse culpá-la, e embora isso não fosse mudar o que decidira, ela ficaria magoada com tal desaprovação. Charlotte resolveu contar-lhe em pessoa, e assim mandou que o Sr. Collins, quando voltasse a Longbourn para almoçar, não fizesse qualquer menção ao ocorrido a ninguém da família. Ele, é claro, prometeu devidamente guardar segredo, mas não conseguiu fazê-lo sem dificuldade, pois a curiosidade causada por sua longa ausência foi expressada em perguntas tão diretas que foi necessária alguma engenhosidade para esquivar-se. Além disso, o Sr. Collins estava demonstrando grande abnegação, pois ansiava por tornar público o seu amor bem-sucedido. Como ele, na manhã seguinte, iria partir cedo demais para encontrar qualquer membro da família, a despedida ocorreu quando as senhoras foram se deitar. A senhora Bennet, com educação e cordialidade, disse quanto eles ficariam felizes em vê-lo em Longbourn sempre que seus outros compromissos permitissem uma visita. Minha cara senhora, disse o Sr. Collins, ficou particularmente satisfeito com esse convite, pois tinha grande esperança de recebê-lo. Pode ter certeza de que o aceitarei assim que possível. Mas não há perigo de Lady Catherine desaprovar? É melhor o senhor negligenciar seus parentes do que correr o risco de ofender sua patrona. Meu querido senhor, respondeu o Sr. Collins, agradeço muito por esse aviso amistoso. Garanto-lhe que não tomarei um passo tão importante sem a concordância de Lady Catherine. Todos ficaram surpresos e o Sr. Bennet, que de forma alguma desejava uma nova visita tão logo, emendou depressa. Mas não há risco de Lady Catherine desaprovar? É melhor negligenciar os parentes do que correr o risco de ofender sua patrona. Meu caro senhor, respondeu o Sr. Collins,
Sou-lhe particularmente grato por esta amistosa advertência e pode confiar que não darei um passo tão importante sem a concordância de minha patrona. Cautela nunca é demais. Arrisque tudo, mas não a contrarie. E se temer desagradá-la ao vir nos visitar novamente, o que acho muito provável, fique tranquila em casa, com a certeza de que nós não vamos nos ofender. Cautela nunca é demais. Arrisque tudo, mas não a contrarie. E se temer desagradá-la ao vir nos visitar novamente, o que acho muito provável, fique tranquila em casa, com a certeza de que nós não vamos nos ofender. Creia-me, meu caro senhor, minha gratidão é enorme diante de delicadeza tão afetuosa. Garanto que o senhor prontamente receberá uma carta de agradecimento por ela, assim como por todas as outras provas de estima que me deu durante minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas belas primas, embora minha ausência talvez não vá ser longa o suficiente para tornar isso necessária, agora tomarei a liberdade de desejar-lhe saúde e felicidade, sem excetuar minha prima Elizabeth. Com as afabilidades adequadas, as senhoras então se retiraram, todas igualmente surpresas de saber que o Sr. Collins planejava voltar em breve. A senhora Bennet escolheu enxergar nisso a intenção de cortejar uma de suas filhas mais novas, e Mary poderia ter sido convencida a aceitar um pedido dele. Mary tinha as habilidades do Sr. Collins em muito mais alta conta do que qualquer das outras. Havia uma solidez em suas reflexões que a impressionara. E embora ele não fosse de maneira alguma tão inteligente quanto ela, Mary achava que, se fosse estimulado a ler e se aprimorar diante de um exemplo como o seu, poderia se tornar um companheiro agradável. Mas na manhã seguinte, todas as esperanças nesse sentido se dissiparam. A senhorita Lucas veio fazer uma visita logo depois do café da manhã e, em uma conversa privada com Elizabeth, relatou o acontecimento do dia anterior. A possibilidade de o Sr. Collins imaginar que estava apaixonado por sua amiga ocorrera a Elizabeth nos últimos 2 dias, mas a ideia de Charlotte encorajá-lo parecia tão improvável quanto a ideia de ela própria o fazer. Seu espanto, consequentemente, foi tão enorme que rompeu as fronteiras do decoro, pois Elizabeth não se conteve e exclamou: Noiva do Sr. Collins? Mas, minha querida Charlotte, isso é impossível. A expressão impassível que a senhorita Lucas conseguira manter enquanto contava a história deu lugar a um constrangimento momentâneo diante de uma censura tão direta. Mas, como ela já esperava por algo parecido, logo recobrou a tranquilidade e respondeu calmamente: Por que você haveria de se surpreender, minha querida Elisa? Acha tão incrível que o Sr. Collins seja capaz de obter a boa opinião de qualquer mulher só porque não teve a felicidade de ser bem-sucedido com você? Mas Elizabeth então se controlou e, fazendo um grande esforço, foi capaz de garantir a Charlotte com firmeza razoável que a perspectiva de ela se tornar esposa de seu primo dava-lhe imensa satisfação e que lhe desejava toda a felicidade imaginável. Percebo o que você está sentindo, respondeu Charlotte. Deve estar surpresa, muito surpresa. Afinal, o Sr. Collins a pediu em casamento há tão pouco tempo. Porém, quando tiver a oportunidade de pensar bem, espero que fique satisfeita com o que fiz. Não sou romântica, como você sabe. Nunca foi.
peço apenas um lar confortável. E considerando-se o caráter, a família e a posição do Sr. Collins, estou convencida de que minhas chances de ser feliz com ele são tão boas quanto as de qualquer pessoa que contrai matrimônio. Elizabeth respondeu baixinho, sem dúvida. E depois de uma pausa constrangida, elas foram se juntar ao resto da família. Charlotte não ficou muito mais tempo e Elizabeth então pôde refletir sobre o que ouvira. Passou-se um longo tempo até começar a aceitar a ideia de uma união tão descabida. A estranheza de o Sr. Collins fazer 2 pedidos de casamento em 3 dias não era nada em comparação ao fato de o segundo ter sido aceito. Elizabeth sempre tivera a impressão de que a opinião de Charlotte sobre o matrimônio não era exatamente igual à dela, mas não imaginava que, no momento de agir, sua amiga fosse sacrificar todos os sentimentos mais exaltados em nome do ganho material. Charlotte, esposa do Sr. Collins, era uma imagem muito humilhante, e a dor de ver uma amiga se desonrar e perder parte de sua estima foi acrescentado o sofrimento de saber que seria impossível que ela fosse razoavelmente feliz com um quinhão que escolhera. A Elizabeth, chocada com o fato da amiga, confidente, ter aceitado um casamento que para ela era impossível ficar com aquele homem, né? Mas a Charlotte está com 27 anos, o risco de se tornar uma solteirona no século XIX, nossa, era uma coisa assim, era o fim para uma mulher e, acima de tudo, o Sr. Collins vai poder dar para o que uma mulher normalmente procurava no casamento no século XIX, a segurança de um lar, né? A família ficou muito feliz, afinal, vão casar a filha, e aí esse contrato, que é o casamento, tá ótimo, né? Para a filha, que, como ela mesma fala, não é romântica, como a Elizabeth é, e tudo mais, né? Aqui é muito legal, por exemplo, que o Sr. Collins meio que ah, dá uma fugidinha ali para visitar os Lucas e aí pedir a mão da Charlotte em casamento. E a Charlotte nem esperava que ele fosse realmente fazer esse pedido, porque ela não tinha ideia do quanto ele era descabido, né? Ela, tipo, tava ali investindo e acreditava que se tivesse mais tempo, com certeza conseguiria, mas o tempo que ela investiu foi mais do que o suficiente para fazer o Sr. Collins ah, procurar ela como esposa, né? A gente tem a despedida do Sr. Collins de Longbourn, a estadia dele acabou, ah, e aí a gente tem esse pedido da senhora Bennet, não pedido, né, mas uma ressalva de que, tipo, ele pode voltar quando ele quiser, e ele já aceita de pronto, ah, já que ele, como ele pediu a mão da Charlotte em casamento, ele quer estreitar mais e ele vai voltar e vai se hospedar em Longbourn, noivo da Charlotte. É muito legal a ironia do Sr. Bennet, né? Deixando bem claro, né? Que, tipo, por ele não voltava mais. Mas o Sr. Collins, que vê Longbourn já como sua futura propriedade, ele não sente de forma alguma vergonha, né, de voltar, né, já que ele vai herdar tudo quando o Sr. Bennet morrer. Essa é a grande preocupação, né, porque quando o Sr. Bennet morrer, as meninas ficarão sem lugar para morar. Mas no desenrolar, a gente vai ver que esse casamento da Charlotte com o Sr. Collins, nossa, vai ser uma ótima para Elizabeth, já que as relações elas a relação da Elizabeth com a Charlotte vai continuar, e em uma visita a Rosings,
ela reencontra o Darcy e é aí que vai ficar muito legal para ela. E eu acredito que a Charlotte, não sei, né? Aquela minha viagem, porque eu gosto muito da Charlotte. Eu acho que, tipo, existe uma intenção nela, em, sabendo que o Sr. Collins ah, a tia do Darcy é patrona dele. E aí, tipo, essa é uma época em que eles se relacionavam dessa forma. Então, tipo, pra mim ela meio que tá intencionada, né? Tipo, a ajudar a amiga é quase um sacrifício da Charlotte. É um sacrifício ganho, onde ela vai ganhar, mas ela sabe que. E aí vai haver um convite dela para Elizabeth visitá-los na casa deles, perto da mansão da Lady Catherine. Muito legal esse capítulo. Eu adoro a Charlotte, a Charlotte bem legal. É uma personagem que eu que negócio, né? Uma garota que não é bonita e que poderia, né, estava arriscada a passar uma vida toda dependente.